Hoje nós vamos ter aqui uma palavra referente à nossa saúde física, que faz parte. Nós amamos, adoramos e servimos a Deus neste corpo físico que nós temos. E ele é o templo para o Espírito Santo que habita em nós. E este corpo, ele precisa ser cuidado, né, para que não seja impedimento para nós realizarmos a missão de vida que nós temos, nesta única existência terrena. Só estaremos neste corpo físico esta única vez, e precisamos cuidar dele para que ele não seja impedimento para que façamos aquilo que Deus quer e espera de nós, né? A Eline, tá certo? Ela é terapeuta de tratamentos naturais, também é fisioterapeuta, pós-graduada em nutrição clínica. E o Rogério é seu esposo. Então, nós estamos recebendo este casal hoje, e é uma honra para nós tê-los aqui, ok? E receber esta palavra, que nós damos muita importância realmente à nossa saúde, né? Amados, oro para que você tenha boa saúde e que tudo te ocorra bem, assim como vai bem a tua alma. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu me chamo Eline Guerra, sou professora do ensino médio da Escola Técnica e do Estado, e a gente trabalha com a juventude o tempo todo. E é um desafio hoje ser professor. Alguém aqui é professor? Como que está na escola? Os alunos já vêm preparados, não vem? Para uma guerra. A gente vê que realmente falta base familiar dentro da escola. E quando falta base familiar, a gente vê o que a gente enfrenta aí fora, né? Queridos, sou terapeuta também de tratamentos naturais e fitoterapeuta com especialização em nutrição clínica, igual a pastora Val mencionou. E nós estamos fazendo um trabalho em todas as igrejas que as portas são abertas. E a gente tem pregado, feito a ministração de saúde para a honra e glória do Senhor. E vidas têm sido transformadas pelo poder de Deus, e assim nós cremos. Queridos, você já se perguntou por que tantas enfermidades? Parece que as enfermidades elas não vão passar. Nós viemos agora do quê? De uma pandemia. E cada vez que um de nós vamos ao médico com alguma enfermidade, o que eles falam para a gente? É uma virose. Você está com uma virose. E qual é a solução para essas viroses? Remédios. E os remédios, o que eles vão fazer com as enfermidades? Remediar, ou seja, eles não vão curar. Essa é a triste notícia. Então, nós precisamos entender que para que possamos nos livrar de vez dessas enfermidades, dessas doenças, precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico. O que é mais fácil? Prevenir ou ter que tratar a enfermidade? Eu gosto da igreja participativa. Vamos lá, irmãos. O que é mais fácil? A prevenção ou tentar curar a enfermidade? A prevenção. Então, nós entendemos que todos que estão aqui precisam se prevenir. E como fazer isso? Nós vamos verificar hoje. Por que as enfermidades têm crescido tanto? Hoje nós vemos quais são os principais fatores de risco para as famílias. E tem lá hipertensão,
diabetes, alcoolismo, tabagismo, estresse, drogas, depressão e obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração são as que mais matam no mundo. E aqui tem algumas estatísticas. As doenças cardíacas são as principais causas de mortes no Brasil, com 300 mil vítimas fatais a cada ano. De cada 10 mortes, 4 são causadas pelas doenças do coração. As drogas contra o câncer podem provocar danos cardiológicos tão graves quanto as próprias doenças. O que é isso? Os efeitos colaterais das drogas, das medicações que eu tomo, podem também me levar a óbito, tanto quanto a própria doença. A cada ano, 1 milhão de brasileiros descobrem que são portadores de câncer. E quais são as principais causas desses tumores malignos? Aqui a gente tem um percentual. E vamos lá, queridos, qual é a maior porcentagem ali? Alimentos. Então, se a gente for comparar ali no quadro, alimentos, 35%. E as demais, ela tem um percentual ali. Outros, 11%. Bebidas alcoólicas, contaminação ambiental, radiação solar, 3%. Ambiente de trabalho, 4%. Vírus, 5%. Hereditariedade e tabagismo, 3%. Então, a gente descobre que a principal causa dos tumores é devido à má alimentação. Está diretamente relacionado com o alimento que nós ingerimos. Não existe a possibilidade de eu comer o que eu quero, na hora que eu quero, e não ter um resultado benéfico. Ou ruim, vamos dizer assim, um resultado que vá trazer um efeito colateral. Porque nós vamos verificar que a maioria das doenças, elas são produzidas por nós mesmos. Porque a causa, ela produz o efeito. E não tem como ser diferente. Pode passar? Você é o que você come. Quantos aqui já ouviram esta frase? Olha, a maioria. Hábitos da vida moderna já são os maiores causadores de morte no Brasil. A ciência da alimentação, com quase um século de história, afirma que a maior parte das doenças é consequência exclusiva da má alimentação ou do estilo de vida antinatural. Então virou uma chave. Então, existe um estilo de vida que é o natural? Sim. E quem deixou esse estilo de vida natural para cada um de nós? O nosso próprio Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor. Pode passar? Você já ouviu falar assim, a minha avó, ela era diabética. O meu pai ou a minha mãe são hipertensos, então eu também vou ser. Não é assim que a gente ouve? Mas olha o que a ciência diz. O Dr. Francis Collins, ele é um geneticista. Ele diz assim, a genética, ela carrega a arma, mas é o estilo de vida que faz o quê, queridos? Aperta o gatilho. Não me responda, responda só para você. Qual é o estilo de vida que você tem levado? Você está com a arma carregada, mas será que você tem apertado esse gatilho? Não respondam por gentileza. Se você se alimentar bem, praticar atividades físicas, não beber bebidas alcoólicas, não usar droga, é muito provável que essas doenças não se manifestem. Não importa que a minha mãe
ela era diabética, ou é. Não importa que os meus avós eram hipertensos, ou tiveram câncer. Os geneticistas, eles afirmam que 1% das doenças que nós temos hoje, elas são hereditárias. As demais são alimentadas pelo estilo de vida antinatural que nós levamos. Pode passar? Diz para mim agora, você se ama? Olha os sorrisos. Você se ama de verdade? Amém? Então faz o seguinte, dá um abraço em você. Dá um abraço bem apertado. Fala para você mesmo o quanto você é amado do Pai. Pode falar, eu sou amado do Pai. Ele veio, se esvaziou, assumiu a forma de servo, morreu no meu lugar e ressuscitou, está à direita ao lado do Pai, para que hoje eu possa ser perdoado e receber a vitória em Cristo Jesus. Então você é preciosíssimo. Você foi comprado por um preço que não tem valor, não conseguimos mensurar. Então, olha o quanto você é importante. Então, eu estou vendo muita gente aí que já se desabraçou, mas eu não autorizei. Como que a Bíblia fala para a gente? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu esposo se eu não me amo? Se eu não tiro tempo para mim, se eu não invisto na minha alimentação, se eu não faço uma atividade física, se eu não tenho um estilo de vida que vai me dar vida e abundância. Porque a gente abraça todo mundo, né, pastora? Mas e será que a gente tem se abraçado? Será que a gente tem realmente investido na nossa saúde, no nosso bem-estar? E isso nós vamos ver que é possível. Pode passar. Para que a gente ame o outro, a gente precisa nos amar. E para que as coisas fluam bem na nossa vida, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Precisamos ou não precisamos? Sim. E hoje nós vamos sair daqui, em nome de Jesus, com a nossa vida em ordem. Amém, igreja? Ô, glória! Então, vamos lá, vocês vão me ajudar. Quais são as nossas prioridades hoje? Primeira. Segunda. Terceira. Quarto. Muito bem. Por que primeiro Deus? Porque Deus é a base de tudo e de todas as coisas. Não é verdade? E a saúde em segundo lugar. Por quê? Eu consigo vir aqui à igreja adorar se eu estiver doente. Eu consigo ser útil na casa do Senhor, pregar o evangelho, dar estudo bíblico, fazer visitação, fazer um trabalho missionário, visitar os doentes se eu estiver enfermo? Não consigo. Então, por isso a saúde em segundo lugar. E terceiro, a família. Eu consigo cuidar da minha família se eu não cuido de mim, se eu não estou bem, se eu estou com depressão, com problemas hormonais. É difícil. Nós, mulheres, temos uma carga, esposos, que vocês não têm ideia. A nossa carga, ela é para super mulheres. Porque Deus não dá esse fardo, vamos dizer assim, para qualquer uma, não. São as mulheres guerreiras, capacitadas, que trabalham, que são servas do Senhor, que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, que gerenciam a maior empresa do mundo. E esta empresa do mundo não pode falir, amém? Qual é a maior empresa do mundo que nós precisamos investir? A nossa família. Só que essa família só vai ficar de pé se eu colocar Deus em primeiro lugar, a minha saúde em segundo lugar e a minha família em terceiro lugar. E em quarto vem o trabalho. Tem muita gente colocando o trabalho em primeiro lugar. E aí, não consegue dar um abraço no filho, na filha, não consegue passar tempo com a esposa.
E quando vê, passaram-se 1 ano, 10 anos, quem sabe lá 30 anos, e quando foi ver, o filho já está grande. Ou quando vai ver, está ali em cima de uma cama, sem força e sem vitalidade. E aí o que vamos dizer assim, o que valeu a pena? Colocar o trabalho em primeiro lugar. Vou contar uma história rapidamente para os irmãos. O CEO da Coca-Cola, Brian Dyson, ele certa vez reuniu os seus gerentes. E ele falou assim: imaginem vocês que a vida é como um malabarismo de 5 bolas no ar, que você precisa equilibrar essas 5 áreas da sua vida. E dentro dessas áreas está ali família, saúde, amigos, trabalho e parte espiritual. Só que você precisa equilibrar essas 5 áreas da sua vida ao mesmo tempo. Só que você vai perceber que muitas vezes vocês, ele dizendo para o seu corpo docente, o seu corpo de gestores, ele falou assim, você vai perceber que vocês estão dando prioridade para a bola do trabalho. Só que a bola do trabalho, ela tem uma característica. Se ela cair no chão, ela volta. Se ela cair em algum momento da sua vida, ela é feita de borracha. Então, ela cai e volta no formato original. Mas as outras áreas, elas são feitas de um material sensível, frágil, delicado. E se cair no chão, o que acontece? Quebra, espedaça, racha, fere e muitas vezes não consegue voltar ao formato original. Fica com muitas rachaduras, muitas cicatrizes. Então, o que nós entendemos com isso, queridos irmãos? Que nós precisamos priorizar as áreas da nossa vida. Que todos nós aqui somos um ser integral. O que significa isso? Saúde física, mental e espiritual. Somos um conjunto. Se alguma dessas áreas caírem, elas vão ser rachadas, danificadas e muitas vezes feridas. Então nós precisamos hoje, em nome de Jesus, colocar nossa vida em ordem. Para quê? Qual será o objetivo disso? Honrar e glorificar o nome do nosso Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Pode passar. O que está escrito lá nas Escrituras? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Quem escreveu esses versos, irmãos? O apóstolo Paulo, inspirado por quem? Por Deus. Vamos parafrasear o que o apóstolo Paulo quis dizer para cada um de nós? Ei, psiu. Acaso você não sabe que o seu corpo é um santuário de Deus? E que você não é de você mesmo? E agora ele dá uma ordem. Ei, portanto, agora glorificai a Deus com o seu corpo. Amém? É sério ou não é esses versos, irmãos? Então, o que nós entendemos aqui? Que o meu corpo, o seu corpo é o santuário de Deus. O que é um santuário? É uma morada. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, é a morada de Deus. Então eu entendo que o meu corpo, que o seu corpo foi te dado com um único objetivo. E que objetivo é esse, irmãos amados?
honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Olha que responsabilidade. Então, eu já entendi que o meu corpo foi me dado para honrar e glorificar a Deus. Mas será que as pessoas, ao olharem para o meu corpo, que é o santuário de Deus, estão vendo a glória de Deus? Será que eles estão vendo uma pessoa alegre, feliz, com vitalidade? Ou será que muitas pessoas que têm contato conosco estão vendo ali uma pessoa doente, enferma, uma pessoa reclamona da vida? A palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz. Sal para quê? Iluminar aí fora as trevas. E sal para temperar, dar sabor. E muitas vezes a gente não tem sabor para dar e não tem luz. Por quê? Não estamos realmente sendo o santuário de Deus. Não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós. E esse verso, ele faz a gente refletir, porque ele termina ali com uma ordem: nós fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Portanto, glorificai a Deus com o seu corpo. Com o que Ele te deu. O seu corpo não pertence a você. Ele é exclusividade do Senhor, porque você é um povo santo, uma nação escolhida. Glória a Deus por isso. Então, a partir de hoje, nós precisamos viver tal qual. Amém? Louvado seja Deus por isso. Pode passar. E 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo, ele continua falando para a gente. Então, até o que eu comer e o que eu beber, tem que ser para a glória de Deus? Sim. E isso é muito sério, irmãos. O apóstolo está fazendo uma exortação para a gente. Queridos, o que você come e o que você bebe tem que ser para a glória do Deus que você professa servir. E isso é algo grandioso, porque quando eu entendo que quem dirige o meu corpo, que é o santuário de Deus, a morada de Deus, eu levo a sério a questão da alimentação. Eu levo a sério a questão de fazer uma atividade física. Ai, mas eu não tenho tempo. Essa é a pior desculpa que a gente mesmo conta para a gente. Quando a gente quer, a gente não arruma tempo. Pensa na época de namoro, quando foi para encontrar com a amada e com o amado. A gente não dava um jeitinho, não colocava na agenda, não olhava os minutos passar e ficava contando esse tempo? Era ou não era incrível? E agora você diz para mim que não tem tempo. Só que você não está dizendo para mim, você está dizendo para Deus. E Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é o teu Criador, Ele conhece cada célula que tem dentro do seu corpo. Ele é o grande médico restaurador. E o que a gente entende com esse verso? Que existem tipos de bebidas que muitas vezes nós estamos ingerindo, que não é para a glória de Deus. Ficou curioso? Queridos, essa bebida, alguns estudantes na universidade, eles tomam e viram à noite, porque eles trabalham o dia inteiro, as semanas de prova, o que eles fazem? Vão estudar a noite toda, viram à noite, e eles começam a beber. Só que os pesquisadores constataram que um grupo que fazia isto retinha apenas 50% do conteúdo estudado. Em contrapartida, com aquele grupo que trabalhava o dia todo, mas estudava das 8 até 1h, até meia-noite, eles liam, estudavam e conseguiam reter 95% do que eles haviam estudado.
Então, a gente percebe que muitas vezes a gente quer dar um jeitinho, quer ajudar a Deus, mas a gente acaba não tendo êxito. E vocês estão curiosos para saber que bebida é esta? Pode passar, querida. Olha só que bebida é essa, que não agrada a Deus, que faz mal para a nossa saúde, para o nosso sistema nervoso central. Ele é do grupo da cafeína, que é um alcaloide. O que é um alcaloide? É uma substância estimulante do sistema nervoso central. E o que ele causa dentro da gente? Uma dependência física e psíquica. Grupo dos alcaloides: cafeína, morfina, teobromina, nicotina e o quê? Cocaína. É sério ou não é isso daqui, irmãos? Parece uma bebidinha gostosinha, inocente, mas vamos ver os efeitos colaterais que ela causa dentro do nosso organismo? Quem quer ver os efeitos? Quem quer descobrir? Pode passar, Stephanie. Vamos lá. Aumento de ansiedade, insônia e irritação. Se eu já tenho problema de insônia e bebo café, eu não vou conseguir dormir nunca, porque eu estou estimulando o meu sistema nervoso central a ficar ligado. Aumento da pressão arterial. Quem tem pressão alta não pode nem olhar para o cafezinho, tá? Aumento de tremores, diminuição da absorção das vitaminas do complexo B, C, zinco e cálcio. O que o café também faz? Ele bloqueia a ação da adenosina, que é um hormônio que diz assim para a gente: ei, chega, está na hora de pausar, de descansar, de relaxar, porque agora o seu corpo vai fazer a reparação total. Você precisa descansar. E quem aqui não gosta de dormir, é super importante descansar, tá bom? Lição aprendida? Amém, igreja? Amém. E a palavra de Deus diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade? Amém. Louvado seja Deus. Pode passar, Jair? Olha que verso para complementar e fechar essa questão do café. 1 Coríntios 3,17. Vamos ler? Se alguém destruir, Deus o destruirá. Por quê? É santo, aleluia. Deus habita em você. Deus habita em nós e o nosso corpo foi nos dado com um único objetivo: glorificar o Deus que nos criou, que nos salvou e um Deus que nos mantém. Amém? Pode passar. Queridos, agora a gente vai refletir em algumas frases, alguns textos bem fortes. E eu gostaria que você abrisse bem o seu ouvido, como seu coração já está bem aberto, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Amém? A doença, ela nunca vem sem causa. Muitas vezes a gente fala assim: apareceu a diabetes, mas não é assim. O caminho, ele é preparado e a doença, ela é convidada pela desconsideração com as leis da saúde. O maior número, todavia, sofre devido à sua própria direção errônea. Desatentem aos princípios da saúde por seus maus hábitos de comer, beber, vestir e trabalhar. Sua transgressão das leis da natureza produz os infalíveis resultados. E ao lhe sobrevires a doença, muitos não atribuem o seu sofrimento à verdadeira origem, mas ainda murmuram contra Deus por causa das suas aflições. Mas Deus não é responsável pelo quê? Pelo sofrimento que se segue ao menosprezo da lei natural. Então, a doença, ela nunca vem sem uma causa. O caminho, ele é preparado e a doença, ela é convidada.
Então, o que nós precisamos hoje? Entender que eu preciso dar atenção à lei natural. E quem criou essas leis? O nosso Criador, o nosso Deus, o nosso mantenedor, que gosta de tudo com ordem, com decência. Amém, né? Pode passar? Deus, olha outro texto, queridos, não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmo, mas estão de contínuo violando as leis da saúde e não fazem esforços nenhum para evitar as enfermidades. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um irmão que eu estava pregando numa igreja, e no final do culto, ao apertar a mão dos irmãos, ele virou para mim e falou assim: Eline, eu sou louco para Deus me curar da minha diabetes. E na hora, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, falou assim: pergunta para ele, por que ele quer ser curado da diabetes? Olha que pergunta. Eu tive que obedecer, né? Falei: irmão, mas por que o senhor quer ser curado da sua diabetes? E o que os irmãos acham que ele respondeu? Para comer doce. Mas não foi só isso, irmã. Sabe o que ele falou mais? Eu amo açúcar. Eu amo bolo. A minha esposa faz um tabuleiro desse tamanho. E ela coloca aquela calda assim por cima, com aquele leite condenado. Vamos falar assim? E eu como a metade do tabuleiro. E não é só isso. Eu amo sorvete. Eu amo chocolate. Eu amo pudim. E na hora, irmãos, o Espírito Santo veio e falou assim: fala para ele que ele não vai ser curado. E eu, com todo o tato, tive que obedecer. Eu falei: irmão, ainda dá tempo. Muda. Ouve a voz de Deus. Deus, Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Enquanto o Senhor estiver andando por esse caminho que já te deixou doente, Deus não vai operar a cura. Mas não vai mesmo, irmão. Por quê? Porque o nome do nosso Deus não vai ser glorificado. E o nome de Deus é santo. Jamais ele vai ser jogado na lama. E aí o irmão foi embora. E passou 2 meses, eu fui numa vigília, que eu fui convidada, e o irmão estava lá. Eu falei: ô irmão, o que aconteceu? Ele estava de muleta e com um lado paralisado, andando bem devagar. Eu falei: irmão, o que aconteceu? E, falando com muitas dificuldades, ele falou: eu tive um AVC, fiquei internado 2 semanas, quase morri. Eu falei: irmão, graças a Deus o senhor está vivo. Lembra da orientação? Ainda dá tempo. Vamos fazer o processo inverso. Vamos cuidar dessa saúde. Ele é o preciso. Vocês sabem que quando tem o primeiro AVC, logo em seguida tem o outro, porque ele não fez nenhum esforço para se manter bem. E o que aconteceu com o irmão? Veio o segundo AVC e ele, com 60 anos, faleceu. Deixou a esposa, os filhos e os netos. E sempre quando eu leio esse texto, irmãos, dói no meu coração, porque Deus é tão amável conosco. Ele sempre nos mostra o caminho. Muitas vezes nós endurecemos o coração e achamos que não tem nada a ver. Só que nós aqui não somos guiados pelo eu acho isso, ou eu acho aquilo. Isso não tem nada a ver. Nós aqui somos guiados pelo assim diz o Senhor. É o que está escrito aqui. Nossa regra de fé e vida. Amém? E aí, continuando o texto, olha, Deus é tão maravilhoso que Ele diz ali, ó: quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar ser abençoados. E podemos pedir com fé a Deus que o quê? Abençoe os nossos esforços pela preservação da saúde. Então Ele responderá às nossas orações se o seu nome puder ser glorificado nisto. Deu para entender? Se o nome do Deus que você e eu servimos, Ele vai ser glorificado, Ele vai operar a cura. Nós precisamos fazer uma
obra. Todos aqui precisam fazer essa obra. Todos nós entendemos que precisamos fazer algo para se manter bem. Porque nós aqui não queremos apenas ver Jesus voltar. Nós queremos ver Jesus voltar bem e subir com Ele. Amém, igreja? Há uma obra para fazer. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo por um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa da sua desatenção para com as leis da saúde. Aqui, queridos, vai falar um pouco da glutonaria. Ó. Os que lisonjeiam o apetite, então sofrem em virtude de sua intemperança, tomam drogas, que são os remédios, para se aliviarem. Podem estar certo que Deus não interporará para assegurar-lhes a saúde e salvar-lhes a vida que está sendo posta em perigo, porque a causa produz o efeito. Como último recurso, os irmãos chegam até o pastor e falam: pastor, impõe a mão, por favor, para Deus me curar. Mas o que Deus fala para a gente? Deus não considera apropriado responder às orações em favor de tais pessoas, pois Ele sabe que se tiverem a saúde restaurada, elas irão sacrificar sua saúde no altar do apetite doentio. Foi o que aconteceu com o irmão lá. Misericórdia, né? Pode passar? No mundo hoje, existe mais de 7.000 enfermidades. E 2.500 delas têm a ver com o nosso processo digestivo, que causa essas enfermidades: hipertensão, diabetes, colesterol alto, pedra nos rins, fibromialgia, Alzheimer, depressão, obesidade, gastrite, úlceras, cânceres e etc. Mas isto aqui, queridos, nunca foi o plano de Deus para nós. Pode passar? E o Senhor disse, nos deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Pode passar? E agora, queridos, eu vou compartilhar com vocês 8 remédios naturais, dados e deixados pelo nosso Criador, e custa muito caro. Não tem custo. Isso aqui é um presente de Deus para cada um de nós. Amém? Olha como o nosso Criador pensou em cada detalhe. Ele quer o nosso bem-estar. E isso é muito importante para que a gente adore Ele em espírito e em verdade. Vamos lá, vocês vão me ajudar. O primeiro remédio natural é qual aqui? Água, muito bem. O segundo? Ar puro. O terceiro? A alimentação saudável. O quarto, qual que será, hein? Exercício físico. Muito bem. Que igreja inteligente, hein, pastor? E o quinto ali, queridos? Descanso. É importante? Sim, a gente vai ver cada um deles. Agora eu quero ver os irmãos falarem ali das pedras. Qual será? Equilíbrio. Equilíbrio, mas tem uma palavrinha-chave: temperança. E a gente vai ver o que é. E ali, lindo? Luz solar. E a última e não menos importante, confiança em Deus. Vamos ver os benefícios de cada um deles para o nosso corpo? Amém. Pode passar? A água é importante, queridos? Quem criou a água? Deus criou a água. A água, ela é importante? Sim. Deus ama você? Assim ou assim? Porque o alma foi bem fraco. Deus ama você? Muito. Você é a coisa mais preciosa que Ele criou. Amém? E aí, mesmo Deus amando você, mesmo você sabendo que a água é importante, Deus não vai dar um copo de água na sua boca. Sabia disso? Então, quem é que precisa beber a água? Eu preciso beber a água. E o pior é que tem pessoas, sabe, pastor,
que não bebem água. Falam que não tem graça. Mas a água não causa riso na gente. Ela causa hidratação. E causa outros benefícios que a gente vai ver agora. Vamos lá. Para que serve a água? Regular a temperatura corporal. Ela auxilia na digestão, transporte de nutrientes, eliminação de toxinas, hidratação da pele e lubrificação das articulações. Muitas vezes, a gente fica com as articulações crocantes. Olha o pastor já bebendo água. É super importante que o nosso corpo ele esteja bem hidratado. O nosso cérebro, só para vocês terem uma noção, 75% dele é de água. Para que ocorra o bom funcionamento. Olha só a importância da água. Pode passar? Ar puro é importante? Sim, a dica é, abra a janela, deixa o ar novo entrar, circular, para aquele ar pesado, né, que ficou a noite toda fechado, e ir embora. O que ele promove dentro do nosso organismo? Fortalece o sistema imunológico, previne contra doenças respiratórias, melhora a circulação pulmonar, oxigena o sangue e elimina toxinas. Pode passar? Alimentação saudável. Lembra lá? Você é aquilo que você come. Fortalecimento do sistema imunológico, prevenção de doenças crônicas, melhora a saúde mental, melhora a disposição, previne de doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, obesidade, câncer, melhora o humor e a qualidade do sono. Pode passar? Atividade física. Será que faz bem para a gente? O que vocês acham? Bastante, né? O que ela faz dentro da gente? Previne e controla doenças crônicas, melhora a qualidade do sono, reduz o estresse, a ansiedade, fortalece os ossos e músculos, melhora a circulação sanguínea, ajuda a emagrecer e promove o quê? Pastor, a igreja está muito paradinha. Vamos pedir para ele se movimentar, ficar em pé. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos lá, vamos fazer uma atividade física. Vamos lá, estica os dois braços lá no alto, se alonga, isso. Está bonito, hein, pastor? Está lindo. Vamos lá, estica o máximo que você conseguir. Abaixa. Levanta de novo, lá no alto, abaixa. De novo, lá no alto, abaixa. Agora você vai fazer assim, ó. O outro braço agora. Tá bonito. Agora a gente vai fazer assim, ó. Como se estivesse estralando a coluna lá para trás. Vamos lá. Olha lá para trás. Aí vira para o outro lado. O quadril fica parado com o pé, ó. É só a parte de cima. Mais uma vez, vamos lá. Para o outro lado. Agora você vai ficar na ponta do pé, vai levantar o pé e vai abaixar. Levantar e abaixar. Isso, vamos lá. Que coisa linda, olha só, todo mundo sorrindo. Agora a gente vai fazer um agachamento. Vamos lá. Olha, não, por favor, não me decepcione. Vamos lá, igreja. Agacha, levanta. Agacha e levanta. Ó, tá bonito, hein? Agacha e levanta. Só mais uma vez. Agacha e levanta. Uma salva de palmas para vocês. Vocês arrasaram, podem sentar. Então, a atividade física promove o bem-estar geral. Olha como está todo mundo sorrindo. Incrível, tá vendo? Coloca isso na sua rotina, no seu dia a dia. Um passo de cada vez. Deus não é radical com a gente só precisa dar um passo de cada vez dentro das nossas possibilidades.
O mais importante é o quê? Começar. Pode passar? E o descanso, será que o descanso é importante? Muito importante. O que ele promove? Ele ajuda na recuperação física, melhora a saúde mental, fortalece o sistema imunológico, aumenta a disposição para as atividades diárias. E quando a gente vê ali, a privação do descanso está associada à depressão, irritabilidade, ansiedade, problemas cardíacos, fadiga crônica e falta de concentração. Perde uma noite de sono para você ver como você vai ficar no outro dia. Irritadíssimo, querendo pegar um pelo pescoço. É ou não é, queridos? Pode passar? Temperança. Muitos falaram equilíbrios e tem a ver. Equilíbrio, moderação, autocontrole, saúde física e mental. Promove um estilo de vida mais equilibrado e feliz. Peso saudável, melhora na digestão, redução do estresse, aprimoramento do controle emocional e melhoria da qualidade de vida e do bem-estar físico. O que é temperança? Eu não fazer o que me faz mal. O alimento ele é saudável. Eu posso comer muito, muito, muito dele? Não, eu tenho que ter o equilíbrio, eu tenho que ter a temperança. E o que faz mal? Eu posso tocar, comer só um pouquinho de vez em quando? A recomendação é o quê? Não. E aí, às vezes, a gente fala assim, o veneno. Só uma gotinha. Uma vez no mês só, aquele veneno fatal. Só uma vez no mês eu conseguiria tomar uma gotinha? Só uma gotinha? Não. E por que será que muitas vezes a gente está fazendo isso com o nosso organismo? Com o templo que Deus nos confiou? Senhor, mas é só um pouquinho. Quando Deus diz não para a gente, é para o nosso bem. Quando você, mãe, quando você, pai, diz não para o seu filho, é porque você conhece o fim daquilo dali. Filho, não pode enfiar o dedinho na tomada. Filho, não coloque a mão no ferro de passar. Você sabe o que vai acontecer. Agora imagine nós, com um Deus tão grandioso e amoroso que nós temos. Quando Ele diz não, quanto mais nós seremos abençoados em obedecer. Tem um verso na Bíblia que diz assim, Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se fordes rebeldes, desobedientes, a espada virá sobre você e você vai ser destruído. Então, nós estamos aqui com um único objetivo, obedecer. Amém? Obediência traz felicidade. Quando Deus, em sua infinita bondade, conhecimento, sabedoria, onipresença, Ele diz, não, meu filho, esse é o caminho, andai por ele. Ele sabe que você andando nesse caminho, você vai ter felicidade. Você vai ter vida em abundância. Amém? Pode passar. E a luz solar, ela promove produção da vitamina D. Tanta gente com falta de vitamina D. Por quê? Não pega sol. Quanto custa pegar sol? Nada. Qual é o melhor horário para pegar o sol? Pasmem vocês, o melhor horário para fixar a vitamina D no organismo é de 12:00 às 2:00. E pode ficar despreocupado que você não vai morrer de câncer. Porque esse horário, você ficar 20 minutinhos, de 12:00 às 2:00, vai ser o melhor horário para que você absorva, para que o seu organismo absorva a vitamina D.
E o que ela promove dentro do nosso organismo? Aumenta os níveis de cálcio, ajuda a prevenir a formação de doenças. Tem muita gente doente porque não pega sol, já que o sol ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Previne contra doenças autoimunes, diminui o risco da depressão, melhora a qualidade do sono, protege contra infecções e previne a esclerose múltipla. Pode passar? E a confiança em Deus? Ela é a base de tudo, né, queridos? Quem seria eu se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida? Quem seria você? Onde você estaria se o sangue precioso de Jesus, a graça de Deus não tivesse te alcançado? Estaríamos em qualquer lugar, né? Perdidos. Mas louvado seja Deus pelo seu infinito amor na nossa vida. Amém? A confiança em Deus, ela traz benefícios significativos para a saúde física, mental, reduz níveis de estresse, ansiedade e depressão, melhora a qualidade de vida e promove um estilo de vida mais saudável. Fortalece o sistema imunológico, oferece maior resiliência nos momentos de adversidade. Pode passar? Queridos, foram 8 dicas que, se vocês seguirem, vocês vão ter vida em abundância. Amém? Aqui nós vimos que o nosso próprio Deus, nas Escrituras, Ele deixou uma medicina preventiva e curativa. São 2 histórias bíblicas que eu tenho certeza que todos aqui conhecem. A primeira história, Lucas 10:34, é a história do bom samaritano. Responda para mim, igreja amada. Qual foi o remédio natural, ou quais foram os remédios naturais que o bom samaritano usou para sarar as feridas do homem que foi assaltado? Quais foram, igreja? Pode falar. Azeite e xiroche, em hebraico. O puro suco da uva. Suco de uva não fermentado. Dá para usar esse remédio natural hoje? Dá para usar, não tem efeito colateral nenhum. E são 2 super anti-inflamatórios. Olha só, o azeite puro, não é aquele óleo composto não, né, irmãs? E a segunda história, o rei Ezequias, 2 Reis 27. O rei Ezequias, ele iria morrer, ele estava com uma enfermidade, uma úlcera. E qual foi o remédio natural que o profeta indicou para que o profeta se curasse? Quem lembra? Muito bem, pasta de figo. Dá para usar hoje? O que vocês acham? Com toda certeza. E o mais importante, não tem efeito colateral. É isso que nós precisamos, uma medicina preventiva e curativa, para que restabeleça todas as nossas funções vitais que nós temos no nosso organismo. Essa comunidade aqui é a comunidade Loma Linda, são os povos mais longevos que existem na face da Terra, chamadas as Blue Zones, as áreas azuis, né? E esse povo aqui tem algo muito especial. Esses adolescentes 80 a mais aqui, eles seguem os 8 remédios que eu passei para vocês. 5:30 da manhã, eles estão naquele pique ali, cantando, respirando ar puro, fazendo atividade física. E vai parar um desse aí e falar assim, não, hoje não vai ter a caminhada. Eles vão sozinhos, mas eles não param de se movimentar. Nós descobrimos que a atividade física é vida. Não é sobre o peso que você perde, é sobre a vida que você ganha. Pode passar? Esse aqui é o Dr. Elcio, 97 anos, neurocirurgião, corta grama e dirige. Quantas pessoas você conhece com 97 anos estão ativos? Com a memória lúcida. E ele parou, ele se aposentou com 80 anos, pastor, que ele falou, agora chega, já dei minha contribuição para a sociedade, agora eu vou cuidar de mim e da minha família. Olha só que bonitinho, né? Pode passar?
A mudança do estilo de vida não busca apenas fazer uma pessoa viver mais, mas ela busca fazer com que a pessoa viva melhor. É isso que você quer? Você quer realmente viver melhor? Se livrar das dores que tanto atormentam a sua vida? Saiba que é possível, e é possível de maneira saudável, natural, no seu tempo e sem efeito colateral.